Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente na Academia Big Boy em Gravataí e hoje nós viemos falar sobre divisão de treino. Essa é uma dúvida recorrente lá no canal, uma dúvida dos meus alunos inclusive, e nós já tínhamos um vídeo anterior, um Líria Responde lá, onde nós falávamos sobre divisão de treino, mas como fica difícil da galera achar, a galera tem perguntado muito novamente, a gente vai fazer esse novo vídeo específico sobre isso, tá? Então, começar falando, não existe treinamento errado, existe a pessoa errada para aquele treino. Quantas vezes vocês já ouviram essa frase na academia, né? E ela é muito real. Então, existem milhares de tipos de divisões de treino que eu poderia citar para vocês agora. Não existe uma fórmula mágica, né? Não existe assim, para este objetivo, somente este tipo de treino pode ser feito. Outra coisa importante, não existe como a gente separar músculos, né? Então, eu vou fazer essa divisão porque daí eu não quero trabalhar aquela musculatura. Gente, para ficar em pé, nós estamos trabalhando diversas musculaturas. Então, não existe como a gente separar. Como eu já falei várias vezes, quando você trabalha um músculo-alvo, eu quero trabalhar bíceps. Quem é o meu antagonista? Quem é que freia esse movimento? É o tríceps. Então ele está trabalhando também, em menor grau, mas está trabalhando. Fora os estabilizadores, os sinergistas, que são aqueles que auxiliam no movimento. Então não existe como a gente separar esse negócio de, eu treinei hoje perna e amanhã eu não vou tocar naquela musculatura. É muito relativo, você vai fazer lá uma remada curvada, você vai estar trabalhando toda a musculatura posterior da sua coxa também. Então, não tem esse negócio. A gente procura tentar dar uma afastada, dar uma isolada do músculo-alvo com o músculo que vai ser treinado no outro dia. Mas nem sempre isso é possível e nem sempre é necessário. Também depende da intensidade que você vai dar para esse treino, né? Qual a carga utilizada, quantas repetições, qual o número de exercícios que você usou ali. Senão ele pode muito bem ser treinado novamente. Se meu objetivo, por exemplo, é queima calórica, eu não vou dar uma ênfase para nenhum grupo muscular. Eu vou treinar para continuar ali, né? Bem condicionado e para não deixar o treinamento de lado, o treinamento muscular de lado, mas a minha ênfase vai ser lá no aeróbio. Então não importa se eu vou treinar 2 dias seguidos, né? Eu fiz um exercício para aquele grupo muscular, amanhã ele não vai estar exaurido a ponto de precisar de 2 dias para se recuperar. Então isso é muito relativo. Vamos falar algumas considerações aqui sobre a divisão e depois eu vou dar alguns exemplos de divisão de treino para vocês. Como eu falei, existiriam milhares para a gente fazer, eu vou dar alguns aqui. Então, os mais comuns, né, que a gente vê aí, que é o arroz com feijão que a gente vê todos os dias na academia. Para homens, peito e tríceps, costa e bíceps, ombro e perna. Mais ou menos por causa daquele lance que a gente acredita que se está fazendo peito e tríceps hoje, costa e bíceps amanhã não tem nada a ver com o que a gente treinou hoje, né? Porque o tríceps ali é o sinergista do peitoral. Mas não é bem assim, como eu falei, eles têm ligação. A gente procura dar uma isolada. A gente pode fugir disso? Pode, tem várias maneiras, né? Para a mulher, o que seria o arroz e feijão? Que é muito danoso, desastroso, digamos assim. A gente vê as mulheres treinarem pernas 3 dias na semana e os outros 2 dias na semana não vão na academia, né? O que é muito comum. Então, tem como fugir disso também. Tem como a gente treinar o corpo todo, não precisa dar uma grande ênfase para membros superiores, se não é o seu interesse, né? Se não é o seu objetivo, mas é muito importante o treinamento, porque a gente tem uma liberação de hormônios, porque a gente tem ali uma mudança no metabolismo, que, né, todo o grupo muscular trabalhado faz com que você tenha essas modificações metabólicas. Quer falar alguma coisa? Não, tipo, a mulher tem medo de treinar braço porque vai ficar com o braço grande, né? E homem tem preguiça de treinar a perna, por exemplo. Mas se tu treina também esses grupos musculares assim, tu acaba aumentando também o teu metabolismo pro crescimento dos outros músculos que tu quer, né? Por Com exemplo, certeza. se o homem faz perna, que são músculos grandes, né? Tu acaba melhorando o teu rendimento no treino de braço, no caso, né? Perfeitamente. Acho que a gente até comentou isso também em um vídeo anterior, que a gente tem essa liberação de hormônios trabalhando qualquer grupo muscular, né? Então, muito mais interessante que a mulher ficar em casa ou o homem matar o dia de perna é ir lá e fazer, o homem principalmente, por causa disso que tu falou, porque é o grupamento muscular maior que a gente tem, né? Ficam nas pernas, ficam localizados nas pernas. Então, se você quer ter uma liberação maior de GH, por exemplo, né? Uma liberação maior de hormônios, onde é que você vai conseguir? Treinando esse grupo muscular que é maior, não é treinando o bíceps que é desse tamanho, né? Então é muito importante que a gente treine com regularidade e que não deixe nenhum músculo para trás. Você pode não dar ênfase para aquele músculo, mas você tem que treiná-lo de alguma maneira. E falar mais uma vez também desse medo que a mulher tem de treinar braço para não ficar com o braço musculoso, para não ficar masculina.
tem que treinar muito o braço e tomar muito ergogênico para a mulher ficar masculina, né? Não tem que fazer muita força. Sem querer, assim. Tem que fazer muita força. Não dorme lagartixa e acorda jacaré de forma alguma. Tem que fazer muita força, principalmente as mulheres, porque nós temos um nível de testosterona muito menor, né? Então, para ganhar massa muscular, realmente é mais difícil. Então, não é levantando 2 quilinhos ali no bíceps que você vai acordar com um bíceps grande, né, e musculoso. Não, tem que fazer. As mulheres que querem, inclusive, sofrem muito para ganhar essa massa muscular, porque não é fácil. Então agora eu vou passar, como eu falei, né, alguns exemplos de treinamento, tá? Como eu disse, não é receita de bolo, né, não é regra geral, é apenas um exemplo de um exercício, uma forma de treinamento, de divisão de treino que poderia ser utilizado. Por exemplo, um homem, tá? Um treino masculino, com ênfase em hipertrofia, tá? O objetivo principal dele é hipertrofia, mas ele quer ênfase em perna, né? Hoje em dia, graças a Deus, né, tantos homens estão se importando com isso, com um corpo mais harmonioso, né, com uma simetria muscular, tanto membros superiores quanto membros inferiores. Antigamente a gente tinha muito os famosos cornetos, né, que eram triângulos assim, muito grandes em cima e aquelas perninhas de chassi de grilo embaixo. Agora não, os homens estão levando isso a sério também, estão querendo um corpo mais simétrico. Então, se eu quero dar ênfase em perna, o que a gente faz? Começa a treinar 2 vezes na semana, pelo menos. Começa a, de repente, dividir a musculatura. Aquele ênfase que eu falei, né? Não é dividir totalmente a musculatura, mas dá um pouco mais de ênfase para a parte de quadríceps. Depois, no outro dia, dá um pouco mais de ênfase para a parte posterior de coxa. Então, um dos exemplos aqui, ó, seria treino A, quadríceps e bíceps. Treino B, peitoral, antebraço e panturrilha. Já coloca ali os músculos pequenininhos que você nunca treina, que nos outros treinos sai muito fadigado. Coloca nesse dia. Vai ser só peitoral, já coloca os músculos menores junto. Não deixa de treinar. Treino C, posteriores da coxa e tríceps. E treino D, costas e ombro. Depois no E, você iniciaria tudo novamente, tá? Então continuaria sempre nessa sequência. Então, gente, deixando bem claro mais uma vez que isso não é uma prescrição de treino, tá? Isso aqui é uma sugestão, não é nem uma sugestão, na verdade é um exemplo, é uma maneira de como eu poderia dividir meu treino, mas isso vai depender de várias variáveis, vai depender do objetivo da pessoa, vai depender da pessoa, do condicionamento físico dessa pessoa, vai depender de quem está treinando ela, né? Porque o seu treinador, ele vai usar as potencialidades dele, obviamente, isso é muito bom, ele vai lhe colocar a fazer o que ele entende, o que ele é bom a fazer, então siga a instrução do seu treinador, tá? É muito mais interessante do que você pegar um treino pronto na internet que não foi feito para você. Mas é um exemplo de treino, né? É um exemplo que você pode ver por aí. E é mais pra gente comentar aqui como existem várias maneiras de fazer, que não existe só peito e tríceps, costa e bíceps, ombro e perna. Este mesmo exemplo que eu dei agora, a gente poderia modificar ele, já fazendo um segundo tipo de treino. Se eu quisesse dar ênfase, né, o meu objetivo fosse hipertrofia e eu quisesse dar ênfase em pernas, como eu falei anteriormente, mas também em peitoral ou em braços, talvez. Como é que eu poderia fazer? Continua a sequência de A, B, C e D e no E eu treino pontos fracos. Eu escolheria 2 grupos musculares para treinar, os 2 que eu quero dar maior ênfase, por exemplo, peitoral, por exemplo, bíceps, e treinaria nesse dia. Só o que eu não poderia fazer nos pontos fracos? Treinar o que eu treinei num dia anterior. Então, aí, nesse caso, sim, a gente já teria, se, por exemplo, o que você tem de ponto fraco fosse ou costas ou ombros, ou os 2, você não poderia usar essa sequência de treino. A gente já teria que usar uma sequência diferenciada para que ele não caísse no treino D e depois fosse repetido no treino E. Terceiro exemplo de treino masculino. Aí a gente já muda totalmente do que eu estava falando ali, ó, para você ver como existem milhares de maneiras que a gente pode treinar. Aqui eu vou falar de um agonista-antagonista, que é o quê? Normalmente, um seria o músculo-alvo, né, que é o agonista, que é o que está fazendo a força concêntrica. Por exemplo, neste movimento, eu estou fazendo de flexão de braços, eu estou fazendo força concêntrica no meu músculo bíceps. E o meu músculo tríceps está fazendo a força excêntrica. Então, o agonista é o bíceps, o tríceps é o antagonista. Eu posso treinar os 2 no mesmo dia. O que eu vou conseguir com isso? Uma maior vascularização, eu vou trazer mais sangue para o músculo, né? Eu vou conseguir um maior volume sanguíneo ali no momento do treino. Isso vai fazer com que, claro, mais nutrientes, né, sejam trazidos também para ali. Com este treino, como eu disse, nós conseguimos um maior rompimento de fibras musculares, porque no momento em que um dos exercícios, um dos músculos está sendo treinado como agonista, o outro está freando esse movimento como antagonista. Então, é também uma maneira interessante da gente treinar. Como é essa divisão? Seria, então, peito e costas, bíceps e tríceps, e ombros ficam lá com pernas num terceiro dia.
Primeiro exemplo de divisão para mulheres, né? Com ênfase em hipertrofia, digamos. Poderia ser, eu acho que até o nosso último vídeo de sugestão de treino estava dividido desta maneira. Quadríceps e adutores no treino A, treino B, costas e ombro, treino C, posteriores de coxa e glúteos, treino D, peito, bíceps e tríceps, já que nós não temos um interesse muito grande, normalmente, em aumentar essa musculatura, né? O treino E iniciaria novamente tudo de novo da mesma forma, A, B, C, D, E. No treino E, nós iniciaríamos tudo de novo, seguindo sempre a sequência A, B, C, D, independente do dia da semana. Então, você veria que vai mudando, né? Qual é o músculo que você inicia na semana. Porque se nessa semana eu fiz A, B, C, D, A, na semana que vem eu começo com B. Se eu treino 5 vezes na semana, claro, né? Mas, por exemplo, eu faltei um dia na semana. Não interessa, você segue sempre a sequência que nunca vai ficar um músculo para trás. Sempre algum vai cair antes do final de semana, sempre algum vai cair depois do final de semana e essa sequência vai mudando. Num segundo exemplo, a gente poderia pegar essa mesma sequência que a gente usou neste primeiro treino, mas repetir o treino A lá no treino E, na sexta-feira, digamos, né? Então, se a minha ênfase, né, o meu desejo é ênfase em quadríceps, e eu comecei a semana com quadríceps e adutores, aí lá na sexta-feira eu vou treinar quadríceps e adutores de novo. Mas não, a minha ênfase é posterior e glúteo, então eu posso trocar a ordem desses exercícios. Eu boto posterior e glúteo lá para segunda-feira, na quarta-feira eu treino quadríceps e adutores e na sexta-feira eu repito posterior e glúteo. E ainda, né, uma terceira opção, daí seria com ênfase em queima calórica, por exemplo, né, se eu estou indo na academia lá e o meu objetivo principal no momento é baixar peso, é perder gordura, né, redução de gordura. Eu poderia, por exemplo, começar com treino aeróbio na segunda. Aí na terça eu faria quadríceps, adutores, costas e ombros. Nossa, tudo isso? Sim, mas o meu ênfase não é hipertrofia, meu ênfase é queima calórica. Então eu posso fazer um exercício para cada um, 2 exercícios para costas, porque são músculos estabilizadores, tem os músculos estabilizadores também. Posso fazer um para quadríceps, um para adutor, um para costas, um para ombro, 2 quadríceps, um para cada um do restante. Existem várias maneiras de eu jogar daí, né, se o meu ênfase não for hipertrofia, for mais a queima calórica, para que eu não deixe de treinar aquela musculatura. Durante o treino de musculação, a gente pode também queimar muita caloria, tudo vai depender, como eu falei anteriormente, né, da intensidade e do volume aplicado. Você pode ir para a musculação com o objetivo de queima calórica. Claro que o treinamento aeróbio, no momento, ele é o que queima mais, né? Se você for comparar um treino muscular, se você tiver a mesma intensidade, claro, né? Não é ir para um aeróbio não fazer quase nada e para a musculação e se matar. Claro que na musculação você queima mais. Mas se você mantiver a mesma intensidade nos dois, o treino aeróbio normalmente é o que vai queimar mais calorias. Mas não quer dizer que na musculação você não queime também. Então fez o aeróbio na segunda, na terça-feira vai lá, faz esses grupamentos musculares. Na quarta, repete o treino aeróbio. Treino aeróbio segunda, terça-feira quadríceps, adutores, costas e ombros. Treino aeróbio na quarta. Quinta-feira, posteriores, glúteo, peito, bíceps e tríceps. Pode ser um exercício para cada grupo muscular. Treino aeróbio na sexta. É uma das maneiras da gente fazer, por exemplo, para queima calórica. Como eu falei, existem milhares de maneiras. E aí, por aí vai, né? Então, tudo vai depender do seu objetivo, de quem está lhe instruindo, né? Converse com o seu instrutor, não pegue o treinamento pronto lá da internet. Sempre vai ser mais interessante que você tenha um treinamento voltado para o seu momento de treino, para o seu momento de condicionamento físico. Então, é sempre mais interessante você ter uma pessoa que estudou, que está ali para lhe auxiliar neste ponto. Então, este foi o nosso vídeo sobre divisão de treino, que é uma dúvida recorrente aí nas academias, é uma dúvida recorrente lá no canal. Espero ter ajudado um pouquinho, espero ter confundido mais a cabeça de vocês do que explicado, porque na verdade não tem uma receita, né? Então é para ficar confuso mesmo, mas afinal o que eu faço? Conversa com o seu instrutor. Beleza? E até uma próxima.